bem-vindos a mais um vídeo. A gente dá início ao último vídeo desse bimestre. Esse é um vídeo voltado para todos os alunos do ensino médio, porque eu acho que assim, ele de certa forma ele está mais ligado, enquanto matéria ainda do segundo bimestre, ele está mais ligado ao tema do primeiro ano. O primeiro ano eu teria que falar lá de filosofia e cultura, entra a questão de etnocentrismo, vocês vão ver isso tanto em filosofia quanto em sociologia. Então, já fica aí também como um apoio para as aulas de sociologia. Mas eu acho que casa também muito com o que vai vir com o segundo ano no terceiro bimestre, que a gente vai falar um pouco sobre racismo, sobre preconceito, sobre discriminação. Então, o assunto também casa bastante. E aí a gente já estende também para o pessoal do terceiro ano. O tema que a gente vai falar é sobre o etnocentrismo, né? Então, é o último vídeo que eu vou falar nesse bimestre com todos vocês, com todos os meus alunos do ensino médio, e com isso eu encerro aí a matéria desse bimestre. Então, esse vídeo vai ser postado na segunda-feira, dia 20 de julho, e aí agora eu só volto a postar vídeo para vocês em agosto, na verdade, daqui 2 semanas, né? Então, semana que vem vocês não tem vídeo aí, né? Não tem vídeo para ninguém, nem para o pessoal do ensino médio, nem para o pessoal do 9º ano do ensino fundamental. Até porque tem lá a atividade de estudos intensivos, a última atividade do bimestre, que vai valer como recuperação, e aí vocês ficam com a semana para fazer aquela atividade. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Mas vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de etnocentrismo. O que é isso? Bom, aqui eu peguei uma definição do dicionário do site dicio.com.br. Etnocentrismo, a palavra etnia, ela vem do grego e significa povo, nação. Etnocentrismo, então, é a ideia de você colocar um determinado povo como mais importante do que os outros. E é a definição que está aí aparecendo na tela para vocês. Visão de mundo própria da pessoa, que considera a sua sociedade, nação, seu país ou grupo étnico superiores aos demais. Então, a visão etnocêntrica é a base para o racismo. Uma vez que se considera a minha etnia como superior às outras, por qualquer que seja o motivo, na essência, considero que os outros são menos humanos que o meu povo. Então isso é interessante a gente pensar um pouco. Essa visão de etnocentrismo, né, e não foi à toa que eu coloquei os slides aí de verde e amarelo, porque não deixa de ser etnocêntrico quando eu começo a valorizar demais a nação brasileira, tal, né, o discurso patriótico, porque de alguma forma eu estou querendo elevar o meu povo acima dos outros. Não é errado o nacionalismo, mas o nacionalismo eu acho que ele está muito mais ligado a questões econômicas, a questões da nação, que eu não vou entrar no mérito agora. E minha impressora começou a fazer barulho, provavelmente deve ter pego aí no vídeo. Essas questões econômicas não vêm ao caso agora, mas o que o etnocentrismo defende é que um determinado povo, por suas características que seriam naturais, digamos assim, se eleva sobre os outros, é mais, sei lá, tem características de alguma forma melhores, é mais desenvolvido, é mais civilizado, né? Se mostra melhor do que os outros povos. Se a gente pensa lá, pessoal dos segundos anos, se a gente pensa, por exemplo, no Sartre, a ideia de que não existe uma natureza humana, não é? O existencialismo defende essa ideia de que não existe uma natureza humana, nós simplesmente somos, mas não significa que o que eu sou está pré-determinado. Essa ideia de etnocentrismo é uma grande bobagem. Né? Afinal, qual o motivo de eu, tendo nascido no Brasil, querer me sentir melhor do que o argentino, do que o uruguaio, do que o povo da América Central, né? Talvez a gente nem tenha tantas diferenças físicas, mas se eu vou pensar, por exemplo, nos africanos, que as diferenças são maiores, no meu caso específico, inclusive porque sou brasileiro, mas sou branco, porque grande parte da população brasileira é negra, né? Talvez para essa parcela não tenha tanta diferença física em relação a deles com os africanos, mas enfim. Mas a questão é,
Porque, de alguma forma, ganhou força no decorrer da história essa ideia de que alguns povos são superiores a outros. A gente vai ver que tem interesses por trás. É uma questão ideológica. Né? Tem uma ideologia por trás. Pois, para os primeiros anos, eu ainda vou trabalhar esse conceito de ideologia. É um assunto que a gente vai trabalhar aí entre terceiro e quarto bimestre. Mas já adiantando, basicamente, né, ideologia é um conjunto de ideias que busca convencer a população de uma determinada coisa, como se aquilo fosse natural ou fosse de interesse para todos, mas muitas vezes responde aos interesses de um determinado grupo. Né? Aquele grupo vai dizer que é assim porque tem que ser assim, é assim porque é natural, é assim porque é o melhor para todo mundo, mas na verdade muitas vezes é o melhor para aquele grupo que está defendendo essa ideia. Que estou tentando definir de uma maneira bem clara, bem rápida, para depois a gente vai tentar aprofundar isso. Então, a ideia etnocêntrica ela é uma ideia, né, ela é uma questão ideológica. No decorrer da história, determinados grupos acharam que valia a pena defender que seu povo era superior aos outros, porque isso lhe traria vantagens. A gente vai ver que, de alguma forma, o etnocentrismo tem suas origens lá no mundo antigo. E aqui, para a gente tentar estudar, eu separei o etnocentrismo, né, o desenvolvimento do etnocentrismo, em 3 fases principais. Né? A gente pode dizer que tem uma origem etnocêntrica lá no mundo antigo, principalmente entre os gregos e os romanos, a civilização clássica, né, a civilização greco-romana. Não são os únicos que são etnocêntricos no mundo antigo. Na verdade, eu acho que todo povo, aqui é achismo mesmo, tá? Precisaria fazer um estudo um pouco mais aprofundado para poder dizer com certeza. Mas todo povo antigo tinha um pouco uma tendência etnocêntrica. Porque afinal, como o mundo antigo era muito marcado pela questão dos impérios que buscavam se impor sobre os outros, a ideia de um povo acima do outro ia se justificar porque o meu povo é melhor que o teu. Então, por isso, meu povo pode te dominar, pode te escravizar. Enfim, se a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, né, fala que aí é uma manifestação cultural e religiosa do povo hebreu, né, do povo judeu, eles também têm uma definição de dizer que o mundo é dividido entre judeus, né, e os pagãos ou os gentios. O que mostra que também para os judeus existia um etnocentrismo religioso, tal, mas ainda assim um etnocentrismo. Eu não vou entrar no mérito aqui dessa questão, porque ali é um povo dominado. A gente tem que ver, quando a gente fala de gregos e romanos, a gente está falando de um povo que dominou o mundo conhecido daquela época. Os gregos talvez não exerceram propriamente um domínio, né, mas tiveram uma hegemonia num determinado ponto, e os romanos, a gente nem fala, construíram o maior império do mundo antigo. As grandes navegações, então ali entre o século XV e o século XVI, é o período em que começa a escravidão do povo negro. Escravidão já era algo existente, mas escravidão por questões raciais é a primeira vez que a gente vai ter na história. E a terceira é o neocolonialismo ali no século XIX, em que de alguma forma se retoma a questão colonial que começou lá no século XV e XVI com as grandes navegações, mas tem um outro viés. Aliás, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal que falam sobre neocolonialismo, são voltados lá para o pessoal da história do 9º ano. Quem quiser, acho que vale a pena. Vou deixar as indicações aqui, são acho que 2 vídeos sobre neocolonialismo. Ali a gente tem um pouco um aprofundamento do que eu vou trabalhar um pouquinho na videoaula de hoje. Então vamos lá. No mundo antigo, né? Os gregos. Os gregos ali por volta do século V, século IV a.C., aliás, século VI, entre fim do século VI e começo do século V a.C., eles vão se envolver nas guerras com os persas, as chamadas guerras médicas. Elas vão ter esse nome porque os persas também eram conhecidos como os medos. Né? Então as guerras contra os persas foram chamadas de guerras médicas. São as guerras lá em que acontece os 300 de Esparta e aquela coisa toda. Os gregos vencem essa guerra, né? São 2 guerras que acontecem, são 2 grandes conflitos que acontecem, né? 2 grandes conjuntos de conflitos que acontecem. Os gregos saem vitoriosos das 2.
e ganha força entre os gregos a ideia de que o mundo é dividido em dois grupos: os helenos, que são os gregos, os povos gregos, e os bárbaros, os outros povos que não são tão civilizados quanto os gregos. E aí, para os gregos, a vitória da Grécia sobre os persas é a vitória da civilização contra a barbárie. É a vitória do mundo civilizado contra o mundo inculto, contra um mundo quase animalesco. Essa que é a verdade. Como os gregos formaram a democracia e no decorrer da história, o tipo de governo criado pelos gregos, o tipo de instituição política criada pelos gregos, foi mais aberta, foi mais complexa, né? Não vou dizer que é melhor ou pior, vou dizer que é mais complexa, porque a democracia ela abre espaço para discussões, para debates, e existe a lei. Quando existe lei, a lei, ela, pelo menos na teoria, ela garante a ideia de que um não é maior que o outro. A lei está ali, todos são iguais perante a lei. Essa ideia que é muito própria do iluminismo, ela vai, de alguma forma, ter sua origem lá nos gregos. Né? E com a lei escrita, os gregos dizem que o mundo grego é mais civilizado do que o mundo bárbaro, onde você tem um despotismo, onde o líder pode fazer o que ele quiser. Afinal, ele é quase uma figura divina governando em nome dos seres humanos. E por último, os romanos, né, que são os herdeiros intelectuais dos gregos, vão defender basicamente a mesma divisão de que o mundo é dividido em romanos, no caso eles não vão dizer que são os helenos, né, vão dizer que são os romanos e os bárbaros, e os povos bárbaros dominados pelos romanos, na verdade os romanos fizeram um grande favor ao dominarem, porque levaram a civilização ao mundo inculto, ao mundo incivilizado e tal. Lógico, os gregos reconhecem que aprenderam com os romanos indiretamente, né? Ou contrário, os romanos reconhecem que aprenderam com os gregos indiretamente, obviamente, né? Porque são realmente herdeiros da cultura grega. A filosofia grega era parte da cultura romana. Quando a gente pensa que a gente tem, né, Sócrates, Platão e Aristóteles ali, que praticamente eu já falei com vocês, com todas as séries, sobre esses três filósofos. Depois de Aristóteles, que vem a fase de decadência da civilização grega, a gente tem as duas grandes correntes filosóficas, que são o epicurismo e o estoicismo. Tem algumas outras, o cinismo e tal, mas essas duas são as principais. Os romanos, eles bebem principalmente do estoicismo, que é uma coisa assim grandiosa. Né? A gente tinha imperadores que seguiam o estoicismo. Em algum momento quero fazer um vídeo sobre o estoicismo. Não é propriamente matéria do Estado. Na verdade, eu vou trabalhar um pouco de estoicismo quando eu for falar do terceiro ano, mas eu não vou talvez aprofundar tanto. E em um determinado momento eu quero fazer um vídeo sobre o estoicismo, que eu acho que vale a pena conhecer essa corrente filosófica. E é uma corrente filosófica que acabou se tornando bastante presente na civilização romana, o que mostra como os romanos beberam, né, da cultura grega. E a ideia de que os romanos, na sua expansão imperial, levaram a civilização para o resto do mundo. Essa é a ideia que os romanos defendem. Bom, estamos falando ali de mundo antigo, estamos falando de praticamente século V a.C. até século V depois de Cristo. Estamos falando de praticamente um período de 1000 anos. Do apogeu do período grego até o declínio do período romano, a gente está falando de um período histórico de quase 1000 anos. Vem a Idade Média, que vai de 500, basicamente de 500 até 1500, não é exatamente essas datas, mas só para a gente ter uma noção. E aí vem 1500. A Idade Média é um período de fechamento, a questão do feudalismo e tudo mais. Depois, já por volta de 1500, a gente começa as grandes navegações. É o período do colonialismo. Então é o período que, por exemplo, vai surgir o Brasil. O Brasil é descoberto, a América é descoberta pelos europeus, enfim. É também o período do nascimento do capitalismo. O etnocentrismo vai estar muito ligado ao capitalismo. Gostemos ou não. Vou dizer que só existe etnocentrismo no capitalismo? Não.
mas eu acho que... aliás, acho não, eu posso dizer com propriedade aqui. O etnocentrismo ele é uma parte integrante do desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque a partir do pensamento etnocêntrico, que surge aqui nesse período, você justifica a exploração de certos povos porque você os reconhece como menos humanos. É o que eu estava falando lá no começo, quando eu disse que os negros foram escravizados, assim como os indígenas também foram escravizados. Quando a gente pensa no Brasil, a escravidão indígena não foi tão forte. Aqui houve muito mais um extermínio, um genocídio, do que propriamente uma escravidão. Mas a escravidão do negro, ela só é justificada porque o negro é visto como inferior, como menos humano do que o branco. E aí, por ele ser menos humano, da mesma forma que eu posso usar um boi, um cavalo para fazer serviços, eu também posso usar um negro para fazer serviços. É essa a justificativa que está por trás. E a gente tem, em grande parte, a participação da Igreja Católica. A Igreja Católica ainda é uma instituição poderosa nesse período, né? Ela tinha mais poder na Idade Média, é o período que ela começa já a perder um pouco do seu poder, vem a reforma, o fortalecimento dos reis e tudo mais. Mas a Igreja Católica ainda tem poder, e principalmente o poder ideológico, em países como a França e como a Espanha, como Portugal e como a Espanha, que são os colonizadores da América Latina, os grandes colonizadores da América Latina. Isso vai ter uma importância muito grande porque aqui vai ser usada a mão de obra negra, a mão de obra escrava negra. E a justificativa é que o negro é menos humano do que o branco. Por isso, ele pode ser justificado, ele pode ser escravizado. Isso é uma postura etnocêntrica, porque você está dizendo que um determinado grupo, só porque eles têm características sociais, ou melhor dizendo, características raciais, né, características físicas diferentes, e aí automaticamente também uma cultura diferente, uma forma de organização diferente, ele é inferior e talvez até menos humano, isso mostra que existe uma postura etnocêntrica. Então o povo europeu é mais evoluído do que o povo africano. A terceira fase é o chamado neocolonialismo, que vai acontecer no século XIX. Então, se lá no século XV e XVI, ou 14 e 15, enfim, aquele período ali, a gente tem uma expansão, um nascimento do capitalismo, que vai se caracterizar pela questão do metalismo que eu coloquei ali, a exploração de metais, a dominação de grandes territórios e tal. No século XIX, a gente tem a chamada Segunda Revolução Industrial. É o momento em que praticamente todos os países europeus estão se industrializando. A Inglaterra foi a que saiu na frente, ali no entre século XVII e XVIII. Depois a gente vai ter França, Alemanha, enfim. Vários países vão se industrializar. E aí você precisa de duas coisas: matéria-prima e mercado consumidor. Então, os europeus, como eu já citei aí, a gente tem os vídeos lá de neocolonialismo aqui no canal, os europeus vão praticamente partilhar o mapa tanto da África quanto da Ásia, vão querer dominar essas regiões, esses dois continentes, buscando matéria-prima. E a justificativa é: esses povos são menos seres humanos do que os outros. E ali tem um ponto maior, né, que eu citei aqui, que é a questão do chamado darwinismo e da eugenia. No século XIX, começo do século XIX, a gente vai ter o Charles Darwin criando sua teoria da evolução. Ela é uma teoria que traz algumas polêmicas, né? E aqui eu não estou sendo contra ela, não é isso. Mas ela é uma teoria que traz algumas polêmicas. Porque se você defende que o mais apto está pronto a sobreviver, teoricamente, você também está dizendo que os menos aptos podem ser extintos. Essa ideia ela vai fazer muito eco, por exemplo, na teoria malthusiana, de que não tem comida para todo mundo. A humanidade cresce em PG e a alimentação cresce em PA. Aqui, até veio a calhar, a gente pensa muito na ideia do Thanos, para quem assistiu Guerra Infinita.
Então, a humanidade cresce em PG, a multiplicação da humanidade é muito maior do que a multiplicação dos alimentos. Então, ou seja, você precisa de uma eliminação de seres humanos. Quem são os seres humanos que têm que ser eliminados? Os menos aptos. E aí você vai dizer quem são os mais aptos e os menos aptos? É uma questão de etnocentrismo. Obviamente, os que dominam, os europeus, vão ser aqueles que são os mais aptos a dominarem. E aí aqui eu coloquei também, voltando lá no slide, eu coloquei aqui a questão do iluminismo. O iluminismo, que vai surgir como um movimento intelectual entre século XVII e século XVIII, ele defende muito a ideia de que a humanidade ela precisa se esclarecer. O próprio Kant defende essa ideia. É algo que eu vou trabalhar com os segundos anos. A humanidade precisa se esclarecer, precisa de esclarecimento. Agora, o que é esse esclarecimento? É aquilo que a civilização produziu de melhor. E o que a civilização produziu de melhor? A racionalidade europeia. A racionalidade que os europeus construíram no decorrer da história. Isso é um problema muito sério, né? Porque nisso você está defendendo que basicamente é a mesma ideia lá dos romanos, é levar a civilização. A colonização é uma forma de levar a civilização para o resto do mundo. E exatamente porque os outros povos não são civilizados. E aí a gente vai ter como uma consequência, eu não vou dizer que é uma quarta fase, porque não é, mas é uma consequência do neocolonialismo, o nazismo. A gente, muitas vezes, num olhar superficial, tem uma certa tendência a acreditar que o nazismo é meio que um ponto fora da curva. Como que a humanidade permitiu que algo tão terrível pudesse acontecer, né? Mas se a gente para analisar, por exemplo, o extermínio que houve na África com o neocolonialismo ali no século XIX, eu citei nos vídeos de neocolonialismo a figura do rei Leopoldo da Bélgica, a gente percebe que o que aconteceu na Europa, do extermínio lá de 6 milhões de judeus e aquela coisa toda, o Holocausto e tudo mais, por mais terrível que tenha sido, não é um fato propriamente isolado. Então, ou seja, os nazistas, né, o Hitler, ele é um herdeiro, porque ele nasceu inclusive no século XIX, o Hitler, ele é um herdeiro desse pensamento porque ele viu a glória de uma Alemanha que ao se unificar, também temos vídeos aqui sobre a unificação da Alemanha, vale a pena verificar. É um vídeo que eu não enderecei a ninguém, mas né, vale a pena. A Alemanha ela se unifica no século XIX, ela surge como uma grande potência europeia, e quando ela vai para a Segunda Guerra, para a Primeira Guerra, melhor dizendo, ela tinha uma grande chance de ter vencido a guerra. E ela teria vencido a guerra lutando contra toda a Europa, praticamente, era isso. Só que a Alemanha ela é derrotada. E sendo derrotada, vem um discurso de que a Alemanha só foi derrotada porque os povos inferiores, no caso, o Hitler vai jogar a culpa nos judeus, os povos inferiores são os povos que deturpam a raça alemã. Vejam que assim, é uma extremização, se é que essa palavra existe, é uma extremização do pensamento neocolonial, darwinista, aquilo ali, tudo que eu estava falando. Mas não é propriamente uma novidade. O Hitler está no mesmo bojo dessa situação. Então, o grande problema é que o Hitler leva a coisa ao extremo, ao ponto de se construir toda uma tecnologia, que são os campos de concentração, para extermínio de um determinado grupo racial. É o Lebensraum, eu citei ali, né, voltando só no slide, eu coloquei não, eu não coloquei a ideia do Lebensraum, mas eu acho que tem uma questão do Lebensraum, acho que vale a pena citar. Então, para Hitler, a Alemanha ela precisava de um Lebensraum, um espaço vital que ela precisava ocupar, e esse Lebensraum seria conquistado às custas dos judeus. Mais uma vez, aquela ideia malthusiana que eu falei. Para os germânicos, para os alemães, para a raça ariana poder sobreviver, ela precisa se desfazer dos povos menores, no caso, os judeus. Então isso é para a gente perceber como o etnocentrismo é uma coisa perigosa. Quando eu começo a dizer que um determinado povo é melhor do que o outro,
A gente vai começando assim, daqui a pouco a gente está exterminando. Claro, estou exagerando, mas os extermínios começam assim. Então, é para a gente perceber que, na essência, isso tudo não faz sentido nenhum. Né? Mas faz sentido para quem o defende, porque há interesses por trás. E no momento que o mundo ainda está discutindo questões raciais que acabaram vindo muito forte, por causa dessa questão do Black Lives Matter, né? E que aqui no Brasil a gente tem um forte extermínio da população negra, porque a questão social é também racial, são questões que a gente precisa pensar. Né? Eu deixo em aberto tudo isso, porque a gente vai discutir, espero que a gente consiga criar meios de discutir isso, porque eu fico pensando como trabalhar esses temas à distância, mas a gente vai discutir um pouco isso, principalmente o pessoal dos segundos anos, no próximo bimestre. Com isso, então, eu encerro com esse vídeo, eu encerro esse bimestre. Né? Esse vídeo não precisa de relatório, vocês não vão ter que me entregar relatório desse vídeo, não. Só assistam lá, porque tem as questões, tem, acho que todos os trabalhos, todas as atividades é as mesmas questões, dos 3 anos. Tem 3 questões voltadas a esse ponto, e eu acho que vale a pena para a gente já ir servindo, principalmente para o segundo ano, como introdução do que a gente vai discutir no próximo bimestre. Com isso, então, eu encerro.